ele não vai voar tão alto não, que vai derreter a asa dele, né? É como os pássaros não voam tão alto assim não. Não é mais fácil ele voletar? Está relatado, foi tirado, né, muitas passagens sobre a variação do espírito, né? Por exemplo, o imperador Justiniano, o imperador Justiniano, e ele era casado, né, com a imperatriz Teodora, que tinha sido uma cortesã anteriormente e se tornou uma imperatriz, né? E aí ela era muito elogiada pelas outras cortesãs. Ela era muito envergonhada em relação a isso, não gostava disso, porque era uma fama meio complicada para ela, né, a vaidade. Então ela mandou matar todas essas cortesãs que ela conhecia. E por que ela mandou matar? E eles acreditavam, né, na teoria e até nessa doutrina que Orígenes pregava, né, que era a pré-existência da alma antes do nascimento e das suas dependências de ações passadas, né? Então o povo acreditava nisso, que hoje viria a ser reencarnação. Não existia esse nome reencarnação naquela época, mas se acreditava nisso porque isso estava relacionado nas escrituras, né? Sobre a pré-existência da alma antes do nascimento. Então não é que a alma nascia junto com o neném, com o bebê. A alma já existia, né? E ele tinha pendências passadas e que vinha se resgatar. Bom, e aí ela, com medo, porque eles diziam que ela teria que descobrir o que ela que mandou matar, então diziam que ela teria que voltar 500 vezes para pagar pelos crimes que ela cometeu. E aí ela, desesperada com isso, temerosa, uma atitude insana, obrigou Justiniano a tirar isso, né, dos livros canônicos. E ele convocou um concílio, o quinto concílio, né, que foi em Istambul, atual Turquia, em 553. E depois desse concílio ele publicou um edito condenando as principais ideias de origem sobre essa doutrina, né? E convocou um sínodo com os bispos, né? E a cláusula principal era a condenação dessa doutrina, né? Que dizia o seguinte: quem sustentar a mítica crença na preexistência da alma e a opinião consequentemente estranha de sua volta à vida, anátema, né? E o mais estranho disso, como se não bastasse, o tal concílio não deveria ter validade universal, porque não foi convocado pelo Papa Vigílius, né, que na ocasião achava-se prisioneiro do imperador Justiniano. Vejam só, o próprio imperador Justiniano mandou prender o Papa para poder ele conseguir o intento dele. E contam que no total dos bispos que estiveram na votação, ele avisou que se não fosse aprovado, ninguém voltaria vivo para sua terra. E foi tão temeroso que o imperador tinha tanto poder que teve um que voltou 2 vezes. Não é conversa, isso chega a ser verdadeiro, né? E é mais ou menos aí. E em relação também ao joio e o trigo, quando o Messias chegou aqui, já tinha bastante joio no trigo, né? Nas mensagens na antiga aliança, que os vinhateiros eram exatamente eles, os fariseus, e eles mataram o Messias para ficar como dono da palavra, né? Então ali essa parábola está falando sobre isso. Os vinhateiros eram eles,
né? Mataram o dono, o herdeiro, para poder ficar com a palavra. E isso aconteceu, né? Como ele fala do joio e do trigo, a mesma coisa, a parábola do joio e do trigo. Quer dizer, o joio foi plantado no meio do trigo. Então o que a gente lê hoje, o que está escrito aí, tem muito joio. Muito joio. O que vocês estão fazendo é isso, separando o joio do trigo. Entendeu, meus irmãos? É essa a mensagem que vocês estão passando para todo mundo. Paulo, o apóstolo, ele não fez igreja nenhuma, nenhum deles fizeram igreja nenhuma, templo nenhum. Eles saíam pregando o evangelho do mesmo modo que o Messias, né? E ele não falou nada diferente do que o Messias falou. Agora, colocaram bastante joio e inventaram muita coisa que não foi o que ele falou. Entendeu? Criaram religião, essas coisas todas aí, mas ele sabia que isso ia acontecer, né? O judeu, ainda hoje, eles têm uma prática de oração no lar. Sexta-feira, após o pôr do sol, começa o Shabat, que vai até o pôr do sol de sábado. E toda a família judaica se reúne em casa, sob a direção do chefe da casa, antes do jantar. E o chefe da família tem essa posição de líder. Aprende-se a falar do Criador dentro de casa, não só no templo. E se ele tiver que sair da cidade dele para outra cidade, ele não precisa, não tem problema não ter o tempo dele lá. Eles vão lá e vão fazer isso na mesma coisa, na casa que eles estiverem. Isso é sagrado para eles, né? E o que nós fizemos com essa prática judaica? Nós passamos para os templos, tiramos a autoridade dos chefes de família em falar no Criador dentro de casa e levamos para os sacerdotes, para o templo, e tiramos a sacralidade, a obrigatoriedade da reunião da família, de família, né, com o Criador. Nós levamos para o templo, passamos para o templo, se esvaziou o culto religioso no lar. Uma das coisas mais danosas que a cristianidade fez. Com o povo esvaziou o mundo do conceito religioso, ou melhor, do conceito divino. É por isso que a gente está vendo esse descalabro aí, hoje em dia, essa monstruosidade. Não há discurso nenhum religioso alertando os políticos a respeito desse descalabro que constitui a atuação da maioria dos políticos. Não vamos generalizar, mas a maioria, porque as vozes religiosas não estão chamando. Lembra-te que tu és um filho de Deus e terás que dar conta perante Deus daquilo que tu fizeste da autoridade e do dinheiro. Porque a autoridade deles é dada por Deus, pelo Criador. Está escrito.